Seja bem-vindo ao portal. Eu sou o pastor Edson Jorge e nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta que sempre as pessoas me fazem, principalmente quando estamos fazendo estudos bíblicos. Orar e rezar significam a mesma coisa? Em 12 segundos. Aguarde aí. A pergunta de hoje é: orar e rezar significam a mesma coisa? Antes de nós definirmos o que é uma e o que é outra, e nós percebemos que as pessoas usam de uma forma intercambiada os dois termos para uma mesma ação, a resposta é não. Orar e rezar são coisas diferentes, são coisas distintas no cristianismo. Vamos então à origem dessas palavras lá na língua latina. Orar vem do original em latim oro, que significa dizer, falar. Dessa palavra deriva outras palavras em português, como oral, oralmente, por exemplo. Portanto, o termo orar dá-nos a ideia de conversar, expressar ideias, sentimentos e necessidades. A palavra rezar também vem do seu original em latim, que significa recito, que significa recitar. É ler, pronunciar, citar, ler em voz alta de forma memorizada ou não, a um texto que fora escrito previamente por uma outra pessoa. É interessante notar que na língua inglesa há somente uma palavra para rezar e orar. É o verbo pray. Por isso, quando assistimos a filmes produzidos originalmente em inglês, alguns dubladores têm o cuidado de verificar o conteúdo do filme para aplicar a palavra mais adequada na nossa língua, o português. Agora imagine que você tem uma necessidade para um problema específico. Por exemplo, você vai a um médico, quanto mais específico e preciso você se expor, mais rápida será a cura e também o diagnóstico. E possivelmente a cura para essa enfermidade. Veja que Deus é um ser pessoal e ele relaciona com cada ser humano de uma maneira muito particular. Nós somos pessoas diferentes, possuímos necessidades distintas e ele espera que o nosso relacionamento com ele seja de filho para pai e de pai para filho. Isto é, que haja uma intimidade, haja uma confiança expressa nas nossas conversas, o que nós chamamos de oração. Aliás, oração nada é mais que falar com Deus, cujo acesso nos foi liberado através da morte de Cristo na cruz. Ele é o nosso mediador. Paulo afirma que, abre aspas, por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Fecha aspas. Paulo escreveu isso aos cristãos da igreja de Éfeso, no seu capítulo 2 e no verso 18. A oração faz uso do nosso raciocínio, do nosso intelecto e geralmente é expressa através de uma linguagem inteligível, coerente, pessoal e em acordo com aquilo que desejamos expressar a Deus. A reza já é diferente. A pessoa apenas cita algo que foi escrito por outra pessoa numa época anterior e, claro, em circunstâncias e condições também diferentes. Mas talvez você possa ou queira argumentar que Jesus nos ensinou uma reza quando ele disse aos seus discípulos para orarem assim: Pai nosso que estais nos céus. Nós conhecemos muito bem esse texto
está em Mateus, no seu capítulo 6, versos de 9 a 13. Jesus não gravou uma reza para que fosse repetida infinitamente pelos seus discípulos, ou por nós também. Ele apenas mostra a eles um modelo e destaca as características que os judeus já usavam nas suas orações. Essas características, esse modelo de oração, ele é composto por três estruturas: invocação, petição e doxologia. Invocação, petição e doxologia, que chamamos também de adoração. Isto é, a oração de Jesus, a que muitos chamam de oração do Pai Nosso, ela destaca muito bem esses três elementos. Agora, lembre-se que um pouco antes disso, Jesus pediu aos seus discípulos que evitassem vãs repetições. E ele disse, abre aspas, e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Fecha aspas, Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus orou várias vezes. Podemos, por exemplo, vê-lo dando graças ao Pai pelo pão antes de comungar com os discípulos, capítulo 22 de Lucas, verso 19, orando quando estava no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26, versículo 41. O apóstolo Paulo orou com os irmãos da igreja em Éfeso, Atos capítulo 20, verso 36, e por aí vai. Há muitas orações expressas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Da mesma forma, Jesus nos recomenda a orar pelos que nos perseguem, Mateus capítulo 5, verso 44. Orar para que não entremos em tentação, Lucas capítulo 22, verso 40. Orar para que haja quebrantamento da nossa carne e um revigoramento do nosso espírito, capítulo 26 de Mateus, verso 41. No capítulo 6 de Mateus, especificamente no versículo 5, ele disse para que orássemos sem hipocrisia. Quanto ao conteúdo, as orações podem se classificar em oração de adoração, de contrição, de confissão de pecados, de pedidos de perdão, de intercessão por necessidades próprias e de outras pessoas, orar pelas autoridades, orar pelo país. Aliás, é o que estamos precisando fazer muito, orar pelo nosso Brasil. E nós podemos orar por vários motivos. Orar não é fazer uma lista de pedidos. Para muitas pessoas, quando pensam em orar, é apresentar a Deus uma lista de necessidades. E muitas vezes nem necessidades, são desejos. Então, lembre-se que Deus é soberano e o que está em conta é a vontade dele e não a nossa vontade. Por isso que oramos na oração modelo do Pai Nosso e dizemos, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Através da oração, nós expomos a Ele a nossa dependência e destacamos a soberania dele. Orar também é algo muito pessoal, envolve as necessidades individuais ou do grupo que ora junto. É mais que apenas rezar ou repetir um texto escrito por outra pessoa. É conversar com Deus sabendo que Ele está pronto a ouvir toda a oração feita por um coração humilde e reverente. Não há cursos de oração, treinamentos de oração ou modelos de oração, apenas comece conversando com Deus da forma que você é, do jeito que você está, da maneira que você se sente, porém em reverência e temor à soberania dele. Lembre-se de que Deus disse a Salomão, quando da inauguração do templo em Israel, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Portanto, orar é apenas conversar com Deus, usando o seu vocabulário, apresentando as suas necessidades em plena reverência e temor, porque Ele é soberano e Ele vai ouvir toda oração que for feita com sinceridade e com humildade. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo bíblico.